Outro índice que nós vamos ver aqui é taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Eu coloquei aqui por 1000, ou seja, o grupo de 1000 pessoas. Quantos que estão nascendo naquele grupo de 1000 pessoas? Quantas pessoas estão morrendo naquele grupo de 1000 por ano? Então eu fiz aqui um pequeno quadro para vocês. Vamos trabalhar com 3 datas, 2000, 2008 e 2017. No ano 2000 aqui no Brasil, num grupo de 1000 pessoas nasciam 21. 21 indivíduos nasciam num grupo de 1000. Naquele mesmo ano, morriam 7. Então, se você fizer a conta 21 menos 7, então houve um crescimento. 14 novos indivíduos a mais naquele grupo de 1000 pessoas. Ano 2008, houve uma queda de 21, caiu para 17 o número de nascimento naquele mesmo grupo de 1000 pessoas. Passou a nascer 17 indivíduos. Olha a taxa de mortalidade, caiu para menos de 7, 6,5, ou seja, entre 6 e o 7, mas houve uma queda. Então, se você fizer a conta aqui, 17 menos 6 já vai dar 11. Então, já houve uma diminuição no total do crescimento vegetativo. No ano 2017, num grupo de 1000 pessoas no Brasil, de 1000 indivíduos, nasceu 14, morreu 6,6, ou seja, quase 6 pessoas. Então, houve uma queda também. Então, vocês podem notar que tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade vem caindo no Brasil. Reparem também que a queda na taxa de natalidade é bem maior, os números estão caindo bem mais rápido do que a taxa de mortalidade. Por quê? O que está acontecendo aí? Podemos colocar como motivo da queda da taxa de natalidade a mulher no mercado de trabalho. Hoje as mulheres estão procurando ser mais independentes, as mulheres estão trabalhando, buscando emprego, buscando ser independentes financeiramente do homem. Então, isso está levando com que esteja nascendo menos crianças no Brasil. A taxa de natalidade vem caindo, é um forte motivo. Um outro motivo muito forte que está acontecendo na sociedade de hoje, o uso de métodos contraceptivos, métodos que evitam a gravidez. Há muitas mulheres também praticando isso. Com isso, nós temos como resultado aqui a queda na taxa de natalidade. Já o caso da mortalidade, dois motivos principais seriam para essa queda. Primeiro, melhoria no trabalho, no serviço de saneamento básico, rede de água e rede de esgoto. Vem melhorando no Brasil. Ainda temos cidades, temos bairros na nossa cidade que ainda são carentes. Mas, nos últimos anos, houve uma melhora considerável em questão de saneamento básico. E quando você não tem saneamento básico, galera, gera doenças. Quando você tem saneamento básico, o número de doentes cai muito. Então, isso vem acontecendo no Brasil. Um outro motivo que está levantando a taxa de mortalidade, vacinação em massa. Vocês sabem que nós temos campanhas feitas pelo governo federal para vacinação, às vezes de crianças, às vezes de idosos. Temos também distribuição de remédios gratuitos no país. Essa distribuição de remédio também vem aumentando a expectativa de vida do brasileiro. As pessoas estão vivendo mais porque estão tendo mais acesso a remédios. Os remédios são distribuídos hoje gratuitamente. Então, esses seriam os principais motivos, tanto para a queda da taxa da natalidade, quanto para a queda da taxa da mortalidade. Como resultado desses dois índices que vêm caindo, nós vamos ter aqui as consequências na expectativa de vida e também no crescimento vegetativo da população. Vejamos aqui a expectativa de vida. Olha, em 1940, a média de vida de uma pessoa que nascesse no Brasil, crescesse, passasse a vida inteira morando no Brasil, envelhecer e aparecer uma doença, ele vai lá, óbito. Olha a média de vida, 43 anos apenas. Esse era o tempo de vida de um brasileiro da década de 40 para 50. Com a melhoria, que eu disse aqui, de saneamento básico, distribuição de remédio, campanha de vacinação em massa, o número começou a cair. Olha aqui, 40 anos depois, 1980, a média de vida do Brasil passou para 63 anos, ou seja, dobrou, em 40 anos, dobrou a média de vida de um brasileiro. E no ano 2017, mais recente, a média de vida de um brasileiro hoje é 77 anos. Se eu fosse considerar homem e mulher, esse número ele muda um pouco. A mulher tem uma média de vida um pouquinho acima do homem. O homem tem um pouquinho abaixo, mas na média matemática vai dar 77 anos. Então,
O que aconteceu aqui nessa evolução? Foi exatamente aqui. Queda da taxa de mortalidade, melhoria do saneamento básico, distribuição de remédios gratuitos, campanha de vacinação. Olha os idosos, campanha de vacinação contra a gripe, que para nós pode ser uma doença simples, comum, para uma pessoa idosa, a gripe é um perigo. Pode levar a uma internação e a um óbito. Então, quando o governo começou essa campanha de vacinação contra a gripe para os idosos, melhorou muito esse número aqui. As pessoas passaram a viver mais. Então, esse número aqui, da expectativa de vida, é um reflexo da queda da taxa de mortalidade. Já a natalidade, ela está se refletindo aqui, no crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre o número de natalidade e mortalidade. Quando o número de natalidade é maior do que o número de mortalidade, porque a população está em crescimento natural vegetativo. Uma outra forma de ocorrer o crescimento vegetativo é a diferença entre emigração e imigração. Emigração é a saída de pessoas do seu país de origem para morar em outro país. Imigração é a chegada do estrangeiro para morar num país. Então, quando também há um número maior de pessoas chegando no país do que aquelas que estão saindo, também pode ocorrer um crescimento natural vegetativo da população. Como nós estamos vendo aqui que a taxa de natalidade está em queda no Brasil, aqui também vai se refletir nos números sobre o crescimento vegetativo. Em 1950, na década de 50, vamos colocar assim, a população crescia em média 3% ao ano. Isso na década de 50. Na década de 70, o crescimento caiu para 2,5%, ou seja, houve uma diminuição. Por quê? Porque o governo começou a trabalhar as campanhas de controle de natalidade. Por isso que de 1970 para cá, a população começa, o seu ritmo de crescimento começa a diminuir. A população brasileira continua crescendo, mas a cada censo que passa, ela está crescendo cada vez menos. Já temos uma projeção, por exemplo, para o ano 2047 a 2050, a população vai ter um crescimento zero. Ou seja, a taxa de natalidade vai empatar tecnicamente com a taxa de mortalidade. E a população brasileira vai deixar de crescer, podendo correr até a diminuição. Isso já são projeções do IBGE para o futuro. Projeção para o ano 2047 ao ano 2050. Voltamos aqui. Então, 1950, a população crescia naquela década, a porcentagem de 3% ao ano. Na década de 70, caiu para 2,5% ao ano. Em 1990, olha como caiu bastante, apenas 1,5% ao ano. E agora, mais recentemente, no ano 2000, passou a crescer apenas 1,1% ao ano. Então, isso que está acontecendo. Diminuição no ritmo de crescimento da população brasileira. Vocês vão ter lá no material seus pedagógicos, na apostila, vocês vão ter lá gráficos. Vocês vão ter lá um gráfico sobre a taxa de natalidade. Quero que vocês olhem em casa o gráfico sobre a taxa de mortalidade. Lá vocês vão ter gráficos sobre a expectativa de vida no Brasil. Lá também vai ter um gráfico sobre crescimento vegetativo ou natural da população brasileira. Em cada gráfico vocês vão ver as datas na parte de baixo e na coluna vertical vocês vão ter os números mostrando a queda da linha. Vocês vão ver que as linhas vão estar sempre diminuindo, principalmente aqui, natalidade e mortalidade. Ok? Dá uma olhada, faz um reforço, leia bastante, que é importantíssimo ler. Esse aqui é apenas a primeira parte do nosso capítulo. Nós vamos ter ainda outras aulas, nós vamos continuar o assunto sobre população brasileira. Ok, galera? Qualquer dúvida, assista a aula de novo, olhe o material, nós vamos bater papos também, vamos ter nossos encontros, e aí a gente vai definir as dúvidas para vocês fazerem as atividades. Faça as atividades propostas que tiver na plataforma, ok? Então, aquele abraço, galera, valeu!